Maravilha, obrigado. Gente, vamos lá. Boa noite para vocês. Cá estamos em mais um rolê de terapia de esquema. E hoje eu vou dar uma segunda parte, uma continuidade naquele tema do encontro passado, de quarta passada, que era sobre a teoria do apego. Então, lá atrás, só para a gente retomar algumas coisinhas, a gente falou sobre a teoria do apego enquanto teoria, assim, no grosso modo, né? O aprofundamento teórico, essa é uma parte que vai demandar leitura, tanto do próprio Bowlby, quanto... Se vocês começarem pelo livro do Nabucco, do Cristiano Nabucco, que é uma capa branca, que eu acho que eu mandei para vocês lá, acho que 5 ou 6 capítulos do livro, eu dar uma boa introdução, para depois vocês passarem para a trilogia do Bowlby. Então, se a gente for seguir uma ordem de leitura, eu recomendo para vocês seguirem primeiro com o Nabucco, depois com o Bowlby e o livro Formação e Rompimento de Laços Afetivos. E aí, então, vocês vão para a trilogia. Começam com o Apego, que é o primeiro da trilogia, que é a capa verde. Separação, que é o segundo livro. E Perda, que é o terceiro livro. Se vocês quiserem continuar dentro do eixo separação, vocês podem ler Privação e Delinquência, do Winnicott. Que é um livro também boníssimo, que o Winnicott nos ajuda profundamente na terapia de esquema, embora ele seja psicanalista. O Winnicott tem um veio muito significativo dentro da terapia do esquema, porque ele traz justamente essa concepção da criança. Então, os psicanalistas que falam sobre a criança são boas referências para nós, certo? Bowlby, Winnicott, Melanie Klein, e me falta o nome de outros, mas né, em termos de grandes escolas, a escola kleiniana, bowlbiana e winnicottiana são boas escolas para a gente começar algumas leituras, certo? E aí, claro, tem outros teóricos da psicanálise, como Adolf Adler, que também nos ajuda bastante a entender as relações de parentesco entre irmãos e a ordem de nascimento e assim por diante. Então, é por aí que vai o aprofundamento, né? E a profissão que nós escolhemos, gente, é uma profissão que nos impede de parar de estudar para sempre. Então, é leitura atrás de leitura, texto atrás de texto, e livro atrás de livro, e assim vai, certo? Então, semana passada falamos sobre os estilos de apego, o apego seguro e inseguro, do tipo ansioso, do tipo evitativo, as figuras de apego e figuras de vinculação, né? A figura primária, a figura secundária e as figuras terciárias. Das necessidades emocionais, falamos também um pouco sobre elas. E aí são dois elementos que eu quero trazer para vocês hoje, continuando tudo isso. Na verdade, não são dois. São vários que eu acabei concatenando isso em dois grupos. Eu não falei sobre a Rosa Cookier semana passada, né? Não, né? Mas, beleza. Só para eu poder me localizar. Então, vamos lá, gente. Fazendo... Quantos? Dois. Oi? Ainda não assisti nenhum. Não? Então, seja bem-vindo, Elisângela. Gente, retomando um pouquinho lá dos estilos de apego, né? A forma como os nossos cuidadores nos trataram e nos cuidaram na infância, e o ambiente que eles criaram conosco lá nessa infância, nos possibilitou, obviamente, criar relações de vínculo e de apego com eles, de modo que esses vínculos garantissem a nossa sobrevivência, ok? É bem importante a gente lembrar que esse mecanismo chamado vinculação, ela é de primeira necessidade biológica. O que significa dizer que entre comida e vínculo, nós vamos sempre buscar o vínculo. Ok? E a palavra vínculo, vocês podem trocar por segurança. Entre comida e segurança, nós sempre vamos buscar segurança. Ok? Sempre em caixa alta, piscando, silabado. Ok? Porque isso significa que as necessidades materiais,
elas são secundárias. E as necessidades materiais, aqui nós podemos elencar nesse grupo à parte alimentação, reprodução, alimentação, reprodução, abrigo e... Ai, me faltou outro. Mas a segurança vem acima, certo? Então, lá dentro da pirâmide de Maslow, quando ele fala sobre as prioridades, necessidades humanas, o Bowlby faz uma certa diferenciação dessa teoria e ele coloca a segurança como sendo a primeira necessidade. Sem segurança, todas as outras ficam instáveis e elas não são competentes o suficiente para nos levar à realização humana. Mas para Okay? também, Matheus. Oi? Para Maslow, a segurança ela é a base de tudo. Ela é a primeira que a gente... É a base de tudo? Sim. É? Então, acho que eu devo ter me confundido com outra pirâmide, que trazia a segurança como sendo um aspecto secundário e que realmente viria depois da alimentação, reprodução e abrigo. Que eu acho que é a pirâmide da biologia, então. É porque ele coloca... Peraí, será que eu confundi? Fisiológicas... Não, minto, perdão. Confundi. Ele coloca as biológicas na base. E aí, veja. Biológicas, tem razão. Embora a segurança seja uma necessidade biológica, ela é do plano emocional, né? E essa necessidade, ela diz respeito a toda a extensão da nossa vida, certo? Toda a nossa vida nós vamos demandar segurança, mesmo que sejamos já adultos, fortes, robustos, que enfrentam a vida, que enfrentam as dificuldades, segurança ainda é primordial para nós, ok? Então, dentro desse construto chamado vínculo e chamado estilo de apego, nós temos as relações familiares que vão nos comunicando coisas. E essas coisas que são comunicadas na nossa infância constroem algo na nossa personalidade que nós vamos nomear como modelo interno de funcionamento. Ok? O modelo interno de funcionamento, para que nós possamos entender isso mais claramente, abre aspas, como as coisas deveriam ser, fecha aspas. Certo? Então, vou dar um exemplo para vocês. Imaginem uma pessoa que foi abusada sexualmente durante 3 ou 4 anos da infância dela, certo? Vamos considerar uma criança que foi abusada dos 6 aos 10 anos de idade. Ok? O que essa criança espera das relações futuras? O que ela pode esperar em termos afetivos das relações que ela vai estabelecer no futuro? Segurança, com certeza não. Respeito, com certeza não. E a ideia, e como a Aline falou, ela vai esperar abuso, né? Então, qual é a forma que essa pessoa se posiciona na vida adulta? Na defensiva. Desconfiada, sempre tentando ver segundas e terceiras intenções por trás de cada gesto, certo? Porque ali na infância, o que foi estruturado nela é que as relações são abusivas e que as relações são perigosas, né? E como a Thelma falou, que nada vai dar certo. Ali, a pirâmide de Maslow traz a segurança como quarto item, ou invertido seria o segundo item. Mas a realização pessoal, então a realização pessoal é inverso. A realização pessoal é a última necessidade. Então, fisiologia e segurança, e ele inverte. O Bowlby inverte essa pirâmide para segurança e depois a fisiologia. Porque se a gente for fazer uma análise, inclusive tem alguns estudos que mostram que o cérebro infantil, em um contexto de segurança, ele se desenvolve em toda a sua potencialidade. E o cérebro infantil de uma criança que vive em um ambiente tóxico e abusivo e violento, ele não desenvolve integralmente. Então, nós temos até mesmo o rebaixamento cognitivo como efeito da baixa segurança ou da presença de abuso, certo? Mas vamos voltar aqui para a nossa conversa. O modelo interno de funcionamento dessa pessoa que sofreu abuso durante muitos anos, ela vai justamente esperar que as relações futuras dela sejam baseadas nisso.
E é bem possível que ela desenvolva estilos de enfrentamento diferentes de outras pessoas. Por exemplo, se ela desenvolve um estilo de enfrentamento chamado hipercompensação, ela se torna abusadora. Ok? Se ela desenvolve um estilo de enfrentamento chamado evitação, ela não vai se engajar em relacionamentos. Ela vai ser aquela solteirona ou solteirão que nunca está com ninguém, nunca se envolve com ninguém, porque, afinal de contas, relações humanas são perigosas. No nível um pouquinho mais extremo, essa pessoa vai desenvolver uma personalidade esquizoide ou esquizotípica, certo? Mas, nesse caso, provavelmente vai ter dois elementos que vão coadunar na personalidade da pessoa. O traço paranoico e o traço esquizoide. O extremo do esquizoide é o ermitão, aquela pessoa que se reclusa de todo mundo e da sociedade e vai viver sozinha, no deserto, na floresta, na praia, assim por diante, certo? Então, essa pessoa desenvolveu um estilo de enfrentamento chamado evitação. E se ela desenvolve um estilo de enfrentamento chamado resignação, só um segundinho, Ana, já te respondo. Na resignação, ela vai se envolver justamente com figuras potencialmente abusivas, certo? Então, aquelas figuras que me soam muito inescrupulosas, que me parecem muito mau caráteres, essas são as pessoas que eventualmente eu vou me interessar. Certo? Então, é o tipo de situação em que a gente acaba se envolvendo com o que nossos pais chamavam de mau elemento. Certo? Por quê? Porque ali a relação de abuso é quase certa. Então, como ela se resignou, ela simplesmente se rendeu à verdade do esquema, que é que ela será abusada, então ela vai buscar relações em que isso se perpetue. Certo? Isso tudo está lá atrás, calcado no que a gente chama de vinculação. Ok? Se nós não conseguimos comunicar segurança aos nossos filhos, eles vão, na vida futura, habitar contextos que também essa segurança não seja tão presente ou evidente. Ok? A obesidade pode ser um estilo de enfrentamento ao abuso? Não. A obesidade, ela não é vista dentro da terapia de esquema como sendo um enfrentamento. Porque a obesidade, ela é basicamente um descompasso entre a ingesta calórica o efeito não exercício ou de comer demais, certo? Nesse sentido, o que nós podemos entender que é anterior à obesidade é a compulsão. A compulsão alimentar entra na terapia de esquema, entende? Então, inclusive, quero até mostrar para vocês, para quem tiver interesse, é maravilhoso. Como eu trabalho com transtornos alimentares, esse livro aqui é perfeito, que é Esquema de Terapia para Transtornos Alimentares, ou Desordens Alimentares. Esse livro, infelizmente, só tem em inglês. Ele foi lançado em outubro do ano passado e ainda não temos tradução. A tradução parece que a professora Fátima Vasquez vai lançar ano que vem. Então, a tradução do livro, com alguns incrementos também produzidos por ela e pela equipe do Hospital das Clínicas, lá da Faculdade de Medicina da USP, ela vai publicar com a equipe a tradução desse livro. Vale a pena vocês procurarem ano que vem. Mas, nesse sentido, a obesidade ela não é vista como um transtorno alimentar. Embora a nutrição insista nisso e embora algumas abordagens da psicologia também insistam nisso. Então, a obesidade não é um transtorno alimentar. A obesidade é um efeito colateral de uma ingesta calórica muito alta e um gasto calórico muito baixo. E aí, eu como mais do que eu gasto, certo? Mas é claro que a obesidade, ela também pode ser efeito de uma compulsão, que é a fonte da alta ingesta. A compulsão alimentar, a gente vai justamente olhar como um estilo de enfrentamento. Pode ser uma tentativa de se punir, comer demais. Então, por exemplo, quando nós estamos falando de uma pessoa que tem um esquema de defectividade muito forte,
comer demasiadamente pode ser um estilo punitivo, baseado lá no esquema de autopunição e padrões críticos. E ali a gente vê pais críticos e punitivos muito fortes. E aí, quando a gente fala de modos, a gente consegue ver isso com mais clareza. Então, nós temos defectividade na base e um estilo de enfrentamento baseado em resignação. Eu sou um bosta mesmo e mereço ser punido. Certo? Se a gente trouxer o abuso, aí nós temos a desconfiança e abuso como uma resposta de resignação à defectividade. E aí eu como uma forma de me punir por ser uma pessoa horrorosa, por ser uma pessoa desastrosa e assim por diante. Mas isso é o que nós menos encontramos na clínica. A compulsão, ela tende a ser, 9 em cada 10 casos, um estilo de enfrentamento baseado em evitação. Então, nós evitamos entrar em contato com algo, porque esse algo nos gera tanto desconforto emocional, e a gente entra num modo chamado protetor desligado, e a comida serve como recurso. Certo? Porque se nós tirarmos a comida, provavelmente a pessoa vai migrar para o remédio, para dormir, para comprar, para beber ou trabalhar demais. Certo? Outras pessoas podem se engajar em jogos, que é um comportamento que a gente chama de gambler. A gente pode encontrar pessoas que se engajam no sexo, que a gente chama de ninfomania. A gente pode encontrar pessoas que se engajam no trabalho, que a gente chama de workaholic. A gente pode encontrar pessoas que se engajam nos estudos, que é o famoso nerd ou CDF. Certo? Então, aquela pessoa demasiadamente envolvida com uma atividade, nós podemos entender aquilo como sendo uma evitação e, por isso, nós estamos falando de um protetor desligado. 9 de cada 10 casos, nós encontramos um protetor na compulsão alimentar. A compulsão pode gerar justamente uma obesidade. Ok? E se nós temos compulsão e logo em seguida a pessoa entra com 2 horas de exercício físico, aí nós não temos mais compulsão alimentar, nós temos bulimia. Então nós estamos falando de um processo bulímico, que é um episódio compulsivo mais um episódio purgativo. Certo? E é bem importante lembrar que toda restrição alimentar gera compulsão alimentar. Porque assisto frequentemente Quilos Mortais, pessoas com obesidade mórbida tendo sofrido abuso infantil. Isso, né? O abuso infantil, nesse caso, ele pode ter sido lido como abuso, mas também como negligência. E a negligência entra no campo da privação emocional também. Pelo menos os meus clientes com compulsão alimentar apresentam, eu diria que 99% deles, privação emocional na base. E não desconfiança e abuso. Entende? Então, esse é um esquema central, eles já tomam ciência disso, eles já sabem desse esquema central, e que quando recorrem à comida, eles estão buscando afeto, buscando acessar um conteúdo infantil que foi pareado com a comida. Certo? Tudo isso, gente, que a gente está falando aqui, ainda é modelo interno de funcionamento. Ainda é estilos de apego, ainda estamos falando daquela família que nos tratou assim o assado na infância, certo? Isso significa dizer que todo o conteúdo infantil ele vai ser atualizado na vida adulta de forma saudável ou de forma não saudável, ok? É nessa parte que eu quero introduzir agora. Eu passei para vocês um livro em PDF lá no grupo chamado Sobrevivência Emocional, da Rosa Cuquier, certo? A Rosa Cuquier é uma psicodramatista fenomenal no Brasil. Ela é uma referência importantíssima dentro do psicodrama. E quando ela traz esse livro da sobrevivência emocional, ela traz numa sensibilidade tão rica, inclusive no prefácio ela fala de onde é originado esse livro, e ela traz muito as experiências pessoais e profissionais dela como sendo o eixo norteador do livro. O primeiro capítulo, que fala sobre sobrevivência emocional e como sobrevivem as pessoas emocionalmente, ela entra num tópico chamado dependência emocional.
Alguém de vocês já leu Sobrevivência Emocional, da Rosa Coquier? Desativem o microfone, caso forem falar. Não? Gente, é uma leitura assim. É um livro que deve ter, no máximo, umas 100 páginas. Não deve ter nem isso. Ele é um livro pequeno, então é um livro que vocês com certeza leem num final de semana. Um dia eu diria que vocês conseguem ler ele. Essa parte, né, desse primeiro capítulo, e eu realmente recomendo que vocês leiam fortemente o primeiro capítulo, que é sobre como sobrevivem as pessoas emocionalmente. O capítulo 5, sobre dissociação. E o capítulo que fala sobre borderline, que, se eu não me engano, é o capítulo 6, certo? Se vocês quiserem ler só os capítulos 1, 5, já está ok, mas recomendo o livro todo, obviamente. Porque nesse primeiro capítulo ela traz a composição psíquica e emocional da criança. Essa parte vocês precisam tomar nota. Eu vou falar para vocês. Ela traz 4 itens sobre a constituição e a composição psíquica e emocional da criança. A primeira delas é que a criança ela é valorizável. Ok? O que significa uma criança que é valorizável? A criança não nasce com referencial sobre valor próprio. Todos nós aqui reunidos hoje, quando nós nascemos, nós não sabíamos nada sobre quem éramos nós. Certo? E tudo que nós passamos a saber, inclusive e principalmente o nosso nome, foi algo dado socialmente a nós. Certo? É aí que entra a teoria do Henry Sullivan, quando ele fala da teoria interpessoal da personalidade. Toda a nossa personalidade, ela é... Toda não, exceto o temperamento, o restante é todo social. Apenas o temperamento é nosso, em termos essenciais. Todo o restante veio do ambiente, do social, foi aprendido, certo? Então, isso significa dizer que tudo aquilo que nós aprendemos sobre nós foi comunicado de fora para dentro. Agora, faça um exercício rapidinho aí. Imaginem, enquanto eu falo para vocês, vocês lá com 3, 4 anos de idade, ouvindo o pai ou a mãe falar: vocês são lindos, ou você é linda, você é lindo, eu amo você, meu filho, ou eu amo você, minha filha, você é muito importante na minha vida, você é a coisa mais rica que me aconteceu nessa vida, e assim por diante, certo? Imaginem essas palavras doces, esses elogios, todas essas coisas ternas que os nossos pais poderiam ter nos dito na infância. E tentem imaginar como vocês se veriam hoje, ok? Agora faça um outro movimento. Imaginem vocês ouvindo: você atrasou a minha vida, você é imprestável, você só atrapalhou o meu casamento, eu era uma mulher tão tranquila antes de você nascer, você é uma desgraça que me aconteceu. Agora imaginem qual é o peso dessas coisas entrando pelo ouvidinho da criança e como vocês acham que ela vai pensar sobre ela mesma no futuro. Certo? Então façam esse exercício rápido. Tentem olhar para a infância de vocês também e identificar como vocês foram nutridos e nutridas emocionalmente. Ok? E aqui eu entro justamente com uma parte da psicoeducação que eu faço com os meus clientes. A proporção do quanto nós fomos amados e estimados pelos nossos pais determina o quanto nós nos estimaremos na vida adulta. Ou seja, o quanto fomos estimados se torna nossa autoestima na vida adulta. Ok? Esse é o trunfo que a gente precisa mostrar para o cliente. Quando nós nos vemos de uma forma negativa, de uma forma tóxica, isso significa que nós estamos apenas reproduzindo a nossa herança infantil de como nós sentimos que fomos vistos. Ok? Gente, é sempre fundamental que vocês lembrem disso,
e que vocês levem os clientes de vocês a também lembrar disso. Não se trata tanto do que realmente aconteceu, mas se trata do que a criança interpretou. Certo? Uma criança que não tem necessidade de presença física, ou não tem muita necessidade de presença física, permanecer 8 horas no colo do pai ou da mãe é sufocante. Mas uma criança que tem muita necessidade de presença física, permanecer no colo dos seus pais é maravilhoso. Ok? Então, essa é a parte do temperamento. Ok? Então, a forma como nós fomos estimados e valorizados na nossa infância determina como a gente vai se ver na vida adulta. Só que tem um detalhe muito importante nisso. Quando eu falo, por exemplo, o teu irmão faz muito melhor isso. Por que você não arruma o teu quarto igual a tua irmã faz? A letra que você está desenhando agora, ou a letra da tua irmã, é uma letra mais caprichada que a tua. O que eu estou contando para a criança? Que a irmã ou o irmão tem mais valor. E que eu não gosto da criança, ou não gosto tanto da criança, por conta das coisinhas que ela faz. Certo? Agora vamos dar um passo para trás. Vou abrir um parênteses aqui para retomar uma informação que a gente conversou lá atrás, quando falamos da teoria do apego, na quarta-feira passada. Dentro da segurança, como necessidade emocional básica e primordial, nós podemos dividir a segurança em segurança e previsibilidade afetiva. Certo? Se nós conseguimos ter previsibilidade afetiva, nós conseguimos deduzir que mais tarde nossos pais irão nos amar. Então, ok. O salário que nós recebemos depois de 30 dias, ou o pagamento no final da sessão, é a previsibilidade que a gente tem sobre o nosso trabalho. Se nós não tivéssemos previsibilidade sobre isso, seria muito mais complicado manter a concentração no nosso trabalho, porque a gente nunca vai saber quando seria pago. Certo? Então, lá atrás, na infância, a previsibilidade afetiva também é um fator de destaque. Perfeito, ok. Guardem isso. A criança não tem controle nenhum sobre o mundo e sobre as pessoas. A criança, ela é completamente sem referências de mundo e de relações, mas ela precisa ter algo que ela possa controlar. Ela precisa ter previsibilidade e controle sobre o mundo. De que maneira que ela faz isso? Atribuindo a ela a responsabilidade e culpa pelas coisas. Se meu pai briga com a minha mãe, a culpa é minha. Se o meu pai não brinca comigo, a culpa é minha. Se minha mãe só me bate, a culpa deve ser minha. Se meu pai briga comigo porque eu errei o exercício de matemática, é óbvio que a culpa é minha. Então, quando eu trago a culpa para mim, eu tenho sensação de controle. Porque, afinal de contas, agora depende de mim e tá fácil controlar e dominar o mundo. Certo? Dentro da cabecinha da criança, isso faz com que ela seja a fonte de todos os problemas. E se nós não temos adultos que entram fazendo o corte dessa interpretação, nós teremos uma criança que se tornará um adulto que realmente vai acreditar que ela é culpada por tudo. E aí nós temos uma pessoa que é extremamente preocupada com tudo. E isso pode gerar, inclusive, transtorno de ansiedade generalizado. Ok? Estamos falando aí agora de eixos personalísticos. Ok. Quando nós estamos falando de uma criança que é valorizável, eu estou negociando afeto com ela. O pai ficou tão triste com você por você ter feito isso. Eu não gostei nem um pouco por você ter feito o que você fez lá no teu quarto. Eu estou muito chateado com você porque você quebrou o meu copo preferido. Ou seja, eu começo a atribuir aos comportamentos da criança a causa do nosso afastamento. Então, a criança perde completamente a previsibilidade afetiva na minha relação. Certo? E a criança começa a internalizar a crença de que ela faz coisas erradas. A criança faz coisas erradas e ela gera o afastamento das pessoas. Abandono, defectividade, privação emocional e isolamento.
A criança se sente culpada pelo adulto que vem molestar ela. Porque ela deveria ter contado para a mãe, mas ela não consegue, porque ela acredita que os pais podem bater nela, julgar ela, culpá-la. E ela segue sendo culpada, inclusive, por aquilo que não é culpa dela. E ela vai internalizando tudo isso, e isso se torna depois os problemas que nós enfrentamos com a autoestima. Certo? Então, quando nós estamos falando de valor, gente, nós estamos falando de autoestima. Quando nós estamos falando de valor e de autoestima, nós estamos falando de defectividade. Ok? Então, quando os clientes chegarem para vocês e falarem, eu tenho problema de autoestima. Bingo! Defectividade na lata. Certo? Eu sinto que as pessoas, que eu vou afastar todo mundo. Abandono. Provavelmente abandono em função da defectividade. Certo? Entre outras combinações que podem surgir daí. Beleza. O segundo item que a Rosa... Até aqui, gente, na parte da criança é valorizável. Alguma dúvida, alguma pergunta? Podem me falar ou escrever ali, como preferirem. Sim, não, talvez, quem sabe. Tá, qualquer coisa que surgir, vocês vão me mandando aí, que daí eu pauso e vou explicando. O segundo item, a criança é vulnerável e a criança é devassável. O que isso significa, gente? A criança é vulnerável. Só essa frase. O que significa para vocês? Tempo. Que ela é indefesa, perfeito. E o que significa dizer que a criança é indefesa? Que ela precisa de proteção. Perfeito, ali. Suscetível ao que acontece externamente. Perfeito, Patrícia. É exatamente essa a leitura que a gente precisa fazer da criança. Ela precisa de defesa e de proteção. Porque, afinal de contas, ela é suscetível a tudo que acontece lá fora, no mundão. Ok? E por ela ser essencialmente alguém desprotegida, como disse a Thelma, e indefesa, como falou a Ana, isso então nos convoca, enquanto adultos, a proteger e defender a criança. Certo? Da mesma maneira que é bem importante dizer que, pela criança ser vulnerável, ela não tem nenhum, ênfase no nenhum recurso emocional e cognitivo para poder se defender. O que também significa que a criança não tem discernimento para conseguir entender o que está acontecendo. Por que, afinal de contas, os meus pais se separaram? A culpa deve ter sido porque um dia o meu pai brigou comigo e eu pensei que ele poderia ir embora. Aí, um tempo depois, os pais se separam, a criança entra em choque, porque, afinal de contas, um dia ela pensou que ela não queria mais ver o pai. E como a criança tem um pensamento mágico, que é basicamente o seu funcionamento egóico, a criança acredita que o seu pensamento deu origem à separação dos pais. Ou seja, eu sou culpada. Certo? Então, se a criança é vulnerável, nós não podemos esperar que a criança tenha diálogo, que a criança consiga se defender, que a criança consiga expor as suas emoções, que ela consiga me contar o que está acontecendo. Eu preciso, enquanto adulto, deduzir tudo isso e me aproximar e me envolver com a criança. Certo? Gente, é bem importante nessa parte eu colocar uma informação, uma nota de rodapé. Para que nós possamos fazer uma boa terapia do esquema com adultos, é essencial que nós conheçamos a infância. Certo? Ao mesmo tempo que para alguns e algumas de vocês que se interessarem pelo público infantil, vocês terão um bônus porque é a mesma leitura para o adulto e para a criança. Certo? Mas quem for trabalhar com adultos precisa conhecer a infância. Eu não gosto de trabalhar com criança. Não precisa, eu também não trabalho. Eu detesto trabalhar com criança. Porque eu tenho vontade de dar um tiro nos pais, porque os pais são o problema da vida da criança.
Mas eu preciso entender qual foi a constituição infantil do meu cliente adulto, porque ele não nasceu adulto, ele nasceu criança. E foi lá atrás, na infância, em que tudo aconteceu. Então, eu preciso entender como ele se vinculou quando era criança, quais as necessidades emocionais não atendidas quando criança, e como a criança funciona em termos desenvolvimentistas, certo? Então, a criança é valorizável, significa dizer que ela não tem valor essencial, o valor que ela tem depende do investimento externo, dos pais investirem nela. A criança é vulnerável, o que significa dizer que a criança não tem recursos de promoção de defesa e de proteção de si mesma, e a criança não tem condições de conseguir discernir o que é certo e o que é errado, o que pode e o que não pode, por que ela é amada e por que ela não é. Ok? Então, esse é o segundo elemento. O terceiro elemento é que a criança é imatura e a criança é imperfeita. O que significa dizer que a criança ela é desastrada. A criança vai derrubar as coisas e vai quebrar. A criança vai esquecer o que vocês disseram 40 minutos atrás. E ela vai chutar a bola dentro de casa. E ela vai quebrar o abajur de vocês. A criança vai fazer xixi na calça, mesmo depois de ter feito o treino ao toalete. A criança vai perder a hora para ir para a escola. Não é porque ela é vagabunda, porque ela é preguiçosa, porque ela não quer estudar. Então, se nós entendermos que efetivamente aquela criança é um ser humano em formação e que precisa da nossa paciência, do nosso afeto e da nossa instrução, nós conseguimos superar a imperfeição da criança. Porque, afinal de contas, a gente espera já que a água molhe, que o álcool gel limpe as nossas mãos, que o dinheiro compre as coisas e que a criança quebre alguma coisa em casa. Certo? A criança vai esquecer do dever de casa e vai preferir ficar assistindo televisão. Ela vai ter pesadelo e incomodar vocês de madrugada. Certo? Porque a criança não tem ainda um referencial sobre como lidar com tudo isso. A criança ela é desastrada, o que significa dizer que ela precisa de orientação, ela precisa de uma instrumentalização, ela precisa de paciência, acolhimento, amparo, que eu pegue a criança no colo e diga, vem aqui, fulaninha, eu vou te ensinar pela 28ª vez, com todo o amor que existe em mim, como não fazer xixi na argola do vaso. Vamos lá? Então é assim que faz. Levanta a argola, isto, abaixa a calça, tira o pipizinho para fora e daí você faz xixi, certo? Quantas vezes forem necessárias? Quantas vezes forem necessárias. Ok? 50 mil vezes? Faremos 50 mil vezes e uma, e duas, e três, até que a criança aprenda. Certo? Tem um vídeo que eu vou passar para vocês depois sobre um pai que já está entrando na demência e o filho e os dois estão sentados num banco que parece ser um jardim. E aí o pai pergunta, o que é aquilo? Aí o filho fala, o filho que já deve estar com 30, 40 anos, é um pardal. Um segundo depois o pai pergunta, o que é aquilo? Aí o filho fala, é um pardal, pai? O que é aquilo? E nisso ele vai perguntando o que é aquilo, o que é aquilo, o que é aquilo, e o filho vai se irritando, se irritando, se irritando, se irritando, e aí de repente ele pega o jornal, joga no chão, mas que puta que pariu! Eu já falei tantas vezes que é um pardal, por que você não aprende? Por que você está fazendo isso? E se irrita e fica louco com o pai. Aí o velho levanta, entra em casa, volta, e ele volta com um diário que ele, enquanto pai, escrevia quando o filho era pequeno. E aí ele começa a ler. Aliás, ele fala assim, leia aqui. Qual parte? Essa aqui. Leia em voz alta. Hoje levei o meu filho para passear no parque. O meu filho perguntou o que era aquilo que estava no gramado. E eu respondi para ele que era um pombo. E o meu filho, depois dessa vez, me perguntou 21 vezes o que era aquilo. E em todas as 21 vezes eu respondi cheio de amor, como se fosse a primeira vez. É um pombo, filho. E nisso o rapaz começa a chorar, porque ele entende qual que é a história ali com o pai, né? Porque às vezes a gente perde a paciência
porque a gente acha que a criança deveria ter aprendido em 2, 3 vezes. Mas às vezes a gente precisa responder 21 vezes que o passarinho que está lá no chão é um pombo. E nas 21 vezes a gente precisa responder como se fosse a primeira, cheia de afeto e paciência. É um pombo. Eu vou mandar um vídeo para vocês, é um videozinho bem interessante, bem chocante. Ok. A criança é valorizável, a criança é vulnerável e a criança é imatura e imperfeita. O quarto elemento, e aí a gente fecha essa compreensão de quem é a criança. A criança tem um pensamento concreto e radical. O que significa dizer? Que preto é preto, branco é branco, 8 é 8 e 80 é 80. Não existe meio termo. Ou você me ama, ou você não me ama. Certo? Ou eu sou importante para você e você brinca comigo, ou eu não sou importante para você e por isso que você não brinca comigo. E aí a gente começa a perceber que realmente a criança não tem ponderação entre algumas coisas. Ou é ou não é. Certo? Entre o preto e o branco existe uma graduação de cinza, que é uma graduação infinita. Até que nós possamos chegar no branco, de fato. Isso na vida adulta a gente entende. Às vezes não, mas deveríamos entender sempre. É muito bom esse vídeo, né, Márcia? É realmente muito emocionante ele. E a criança não consegue vislumbrar que existe essa graduação de cinza. Existe o preto, existe o branco e nada mais além disso, certo? Então, quando a gente começa a entender também que a criança tem um pensamento concreto do tipo pau é pau, pedra é pedra, e a criança não consegue entender o hoje, o ontem e o amanhã, a criança não consegue entender o daqui a pouco e o depois, a criança não consegue entender o que é o amor, o que é a saudade, o que é a morte, o que é a ausência. A criança sempre vai se referir em termos concretos. Aí você pergunta lá para o Joãozinho, Joãozinho, o que é o amor? Amor é quando a mãe me põe na cama para dormir e conta uma historinha. Isso significa que o Joãozinho entende que a mãe ama ele quando a mãe conta uma historinha antes de dormir. Aí vocês vão perguntar lá para o Jeremias, que inclusive esse é um meme, gente. Se vocês procurarem na internet, vocês encontram. É bem bom o meme do Jeremias. O que é o respeito, Jeremias? Respeito é não botar fogo no corpo dos outros. Essa é uma coisa que o Jeremias escreveu. Provavelmente algo que faz parte da vivência dele. Uma outra... Isso quando eu trabalhei com psicologia escolar, e eu trabalhei ali nos primeiros encontros, estabelecendo o contrato, e não está errado, com certeza não está errado. Não podemos atear fogo no corpo dos outros, né? Quando a gente foi no primeiro, segundo encontro, estabelecer o contrato de funcionamento, os combinados da turma, uma das crianças falou que uma das coisas que não podia era soltar pum na sala. Verdade. Verdade. Uma atitude de respeito é não soltar pum na sala. Então, tudo isso fala sobre a experiência da criança. E não existem outras maneiras de falar sobre respeito. Respeito é um conceito abstrato, originado da filosofia, da psicologia, da sociologia, seja lá de onde que for, que diz respeito às relações sociais estabelecidas entre pares. Não, a criança não entende isso. A criança entende que respeito é não soltar pum na sala, é não beliscar o colega, é não cuspir no outro, é não pegar o material sem pedir, e assim por diante, certo? Então, a gente acaba... Isso é uma tentação do mundo adulto. Ir conversar com a criança como se estivesse falando com o mini adulto. Fulaninho, você não pode fazer isso porque as pessoas não gostam, cheio de um discurso bonito, maravilhoso, que a criança não entendeu nada. Então, eu preciso me comunicar na linguagem da criança, certo? E aí, quando eu consigo entender que a criança precisa ser valorizada e amada, para que ela construa um referencial de self, quem é o verdadeiro eu dessa pessoa, porque aí ela constrói o verdadeiro eu e o falso eu. E aí isso a gente pode conversar em um outro encontro. Nós percebemos que a criança ela é imatura, ela é vulnerável e devassável, e por isso nós precisamos protegê-la, defendê-la e poder gerenciar a compreensão dessa criança
nós percebemos que a criança ela é imatura, desastrada, ela é imperfeita e por isso ela vai cometer equívocos e equívocos graves na vida dela. E também entendemos que a criança tem um pensamento concreto e radical, nós nos flexibilizamos dentro da nossa ideia de vida adulta e de adultez, e a gente se curva à criança para falar o idioma dela. E não levar ela a falar o nosso idioma. Porque ela naturalmente vai falar o idioma do adulto, porque ela vai crescer. Ok? Mas até que ela consiga atingir essa compreensão, que é uma compreensão um pouquinho mais abstrata, lá das fases piagetianas, ela precisa que nós estimulemos o desenvolvimento cognitivo dela. E dentro desse saudável desenvolvimento cognitivo, nós temos o lado emocional e o cognitivo funcionando de modo conectado. Ok? Perfeito. Nós temos um modelo interno de funcionamento baseado na construção da criança a partir desses 4 elementos. Tudo que a criança for perceber e viver na sua infância, tudo que ela vivenciar nesses contextos que ela circula na vida infantil, vão construir o referencial que ela tem sobre como são as relações, quem é o mundo e como agir nesse mundo. Ok? Até aqui. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Sim, não, talvez, quem sabe? Não? Tá, vamos seguir. Qualquer coisa, vocês mandam aí que eu vou respondendo. Ok. Então, nós entendemos até aqui o modelo interno de funcionamento, que é o referencial que nós temos a respeito de como as coisas funcionam. Para ilustrar isso para vocês, só antes de eu passar para o próximo item, tentem pensar. Existem 2 palavras que eu utilizo aqui na clínica com os meus clientes para poder fazer esse comparativo. Existe a macaxeira, o aipim e a mandioca. As 3 coisas, as 3 palavras são a mesma coisa, certo? A macaxeira em algum lugar é aipim, o aipim em outro lugar é mandioca e a mandioca naquele primeiro lugar é macaxeira, certo? Assim como existe o piá, o menino e o guri. Ok? As 3 palavras são a mesma coisa, só que em determinada região do país ou é guri, ou é piá, ou é menino. E aí tem outras palavras também que se referem a esse mesmo objeto, certo? Então, eu, Matheus, por ter nascido no Paraná, no centro-sul do Paraná, no centro-oeste do Paraná, eu falo mandioca e eu falo piá, certo? Esse é o meu modelo, né? E aí a gente coloca entre aspas, esse é o meu modelo interno de me referir a esses 2 objetos. Porque essas 2 palavras, elas eram presentes e estavam presentes na minha infância. Se na minha infância os meus pais e os meus pares falassem macaxeira e guri, é bem provável que eu falaria macaxeira e guri. Ok? Se a minha família era fluente na língua do abuso, então isso é comum para mim. Isso é o meu familiar, certo? Guardem esse aspecto da aprendizagem. Aquilo que nós vivenciamos na infância é o que nos é familiar, ok? Sempre nós vamos buscar na nossa vida o que é familiar. Porque, afinal de contas, o familiar é conhecido. E se é conhecido, isso me economiza energia, ter que descobrir tudo do zero, certo? A teoria da economia de energia do Freud encaixa perfeitamente aqui. É o que a gente chama popularmente de zona de conforto. A gente não sai da zona de conforto porque custa uma energia lascada sair de lá e ter que desbravar o mundo. Então a gente prefere ficar quentinho no sofá da zona de conforto, só assistindo o mundo desmoronar. Ok, maravilhoso. Certo? Aí, desse conteúdo, a gente parte então para o modelo cognitivo. Aí as coisas começam a ficar mais próximas do nosso dia a dia clínico. E exato, o familiar é reconhecido como um lugar seguro, exato. O que não necessariamente é um lugar seguro, mas é um lugar conhecido, certo?
E a nossa segurança, ela envolve estar nesse local familiar, mas às vezes isso gera também um dano emocional muito grande, ok? E é isso que nós precisamos levar os nossos clientes a perceberem, de que nem tudo aquilo que nós vivemos na nossa infância foi saudável. E que a gente precisa romper com alguns padrões e aprender outros mais saudáveis e mais positivos na vida adulta. Ok? Certo. Modelo cognitivo, suponho que vocês são craques e experts em modelo cognitivo, mas, obviamente, como um professor sistemático, eu vou repassar com vocês algumas coisinhas aqui, ok? Vamos falar de tríade cognitiva. A visão que eu tenho de mim, a visão que eu tenho do outro e a visão que eu tenho do mundo. Alguma semelhança entre modelo interno de funcionamento e tríade cognitiva? Tudo a ver, certo? Aquilo que eu tenho dentro de mim como referencial de como eu sou, os outros são e o mundo é, e como o mundo acontece, é o meu modelo interno de funcionamento, que, trazendo para a TCC clássica, beckiana, é tríade cognitiva. Ok? Fechou. 6 por meia dúzia, aqui deu na mesma coisa. O modelo cognitivo, nós temos a tríade cognitiva como um dos elementos do modelo cognitivo, e dentro da visão que eu tenho sobre mim, os outros e o mundo, nós abrimos a caixinha e a gente trabalha com 3 elementos clássicos, vamos chamar assim. A crença, o pressuposto, ou regra, ou pensamento condicional. Vai depender da leitura que vocês vão fazer, vocês vão encontrar tudo isso. Pressuposto adjacente, que nome absurdamente horroroso. Pressuposto adjacente. Se eu falo isso para meus clientes, eles não entendem nem o que é. Nós precisamos falar a língua do cliente, gente. Certo? Então, se vocês falam regra, já fica mais fácil de entender. Ou se vocês falam pensamento condicional, condição, crença intermediária. Crença intermediária é quase pior que pressuposto adjacente. Aí a gente coloca crença condicional, fica mais fácil. Por quê? Porque aí vocês pegam o gancho da palavra condicional para fazer a psicoeducação chamada se então. Se eu fizer tudo pelos outros, então os outros me amarão. Crença intermediária, pressuposto adjacente, regra, crença condicional, pensamento condicional. Certo? Se eu me manter magro, eu provarei o meu valor. Essa é uma crença muito comum dentro dos transtornos alimentares. Certo? Se eu manter o controle de tudo, inclusive da minha alimentação, finalmente eu terei sucesso. Crença condicional presente na anorexia. Certo? Se eu comer alguma coisa, eu preciso muito expurgar isso e emagrecer o que esse alimento vai me engordar. Pressuposto da bulimia. Certo? Como eu não tenho controle sobre mim e sobre minha vida, então eu vou comer. Compulsão alimentar. Ok? Então, nós temos aqui, nesse momento, 3 elementos básicos. A anorexia, Cássia, é uma coisa bem difícil mesmo. E dentro das evidências científicas, a melhor terapia que tem para anorexia é a terapia familiar. A terapia do esquema não tem ainda nenhuma evidência de competência no atendimento da anorexia. Então, te dou essa dica aí, caso você ainda não trabalhe com isso. Terapia familiar é perfeito e tem evidências bem positivas no tratamento da anorexia. Voltemos para cá agora. Perfeito, maravilha. Terapia familiar, tu vai envolver muitas coisas, inclusive a anorexia. Maravilha. Se nós estamos falando de crença, pensamento, crença intermediária ou crença condicional e pensamento automático, nós estamos falando da gênese de tudo na nossa vida, seja dos problemas ou das coisas boas, certo? Então, a visão de mim envolve crença, pensamento condicional e pensamento automático. A visão dos outros envolve crença, pensamento condicional e pensamento automático. E a visão do mundo a mesma coisa, ok? A crença, dentro da terapia cognitivo-comportamental, ela é muito mais limitada em termos de compreensão, certo? É por isso que, nesse momento, eu vou me referir muito mais à terapia do esquema, como crença,
do que necessariamente as crenças lá de desvalor, desamparo e de desamor, que é da TCC, que é um grupinho de 3 crenças muito pobrinho e que ajuda muito pouco, certo? A terapia do esquema traz um rol de 18 esquemas e aí entra um trunfo da terapia do esquema. A crença, ela faz parte do esquema. Ou seja, esquema é algo maior do que crença. Ok? A crença, geralmente, ela é anunciada por uma frase afirmativa que ela é inflexível, é um axioma. Então, não tem uma negativa sobre ela. O esquema traz essa e outras frases, além de uma ativação emocional e de memórias. As experiências que eu tive na minha vida. Ok? Esse é um esquema. Então, é como se eu falasse que cada capítulo do livro é uma crença, né? Aqui tem, deixa eu ver quantos capítulos. Tem 16 capítulos, certo? Cada capítulo é uma crença. A reunião desses capítulos gera o meu esquema, chamado esse livro. É um exemplo, ok? O papel, nesse caso, onde foi impresso tudo isso, é o temperamento, são as experiências infantis e assim por diante, ok? Todo pensamento, toda crença ou todo esquema ativado gera um pensamento automático, ok? Um exercício que eu faço para os meus clientes é o seguinte: estamos no barzinho e estamos flertando, estamos percebendo alguém que está flertando com a gente. Quando é um rapaz que seja heterossexual, eu falo de uma moça, ou eu falo de um rapaz quando ele é homossexual, e assim vale também para as mulheres. Se o fulano ou a beltrana está nos paquerando, e nesse momento nós estamos com o esquema de abandono ativado, qual é o pensamento que nós teremos? Só um segundinho, Evandro, já te respondo. Se eu tenho o esquema de abandono e eu vejo a pessoa me flertando, eu penso, vou me dar mal porque essa pessoa quer me beijar e cair fora. Pensamento automático, certo? Se eu tenho um esquema de defectividade naquele momento ativado, o que eu penso sobre a pessoa me flertando? Certo? Não encontrou nada melhor na balada e por isso quer ficar comigo. Certo? Esse também é um pensamento que eu posso ter na defectividade. Privação emocional. Essa pessoa não vai conseguir ficar comigo porque é bem provável que ela não vai me entender, ela não vai conseguir identificar o que eu quero. Ela está flertando o meu colega, não é comigo, perfeito, também é uma das possibilidades aí da defectividade, entre outros. Então, o esquema que está ativado gera um pensamento daquela natureza. Se eu sou um fracassado e a pessoa está me paquerando, eu penso, descobriu que eu dei uma aula terrível e deve estar olhando para mim para tirar sarro. E ali vou sempre pro buraco, gente. Eu nunca vou ter um pensamento positivo se eu estou com um esquema desadaptativo ativado. Ok? Agora, se eu tenho um esquema de plenitude ou de completude emocional e um esquema de autoaceitação e vejo alguém me paquerando, eu penso, deve ter gostado de mim. Vou lá pagar uma cerveja. Porque eu me sinto seguro o suficiente para entender aquele sinal como sendo algo relativo a mim e aos aspectos positivos de mim. Ok? Mas agora, a rigidez de uma crença é proporcional à complexidade do esquema? Nem sempre, Evandro, nem sempre. A rigidez de uma crença está muito mais relacionado à quantidade de experiências que reafirmaram aquilo. Certo? Então, imagine a quantidade de demão de tinta que você vai dar na tua parede. Uma demão de tinta, tu vai ver que a coisa ficou mal pintada ali. Se você quiser mudar de cor, qualquer outra cor que você passe 2 demão de tinta, tu já superou a primeira que tu passou mal passado. Certo? Agora, imagine que você pintou de preto 8 demão de tinta. Tu vai ter que derrubar essa parede para poder pintar de outra cor. Entende? Então, a rigidez da crença, a rigidez do esquema, é muito relativa à consistência em que ela foi solidificada. Entende? Então, se eu tive uma experiência infantil que foi baseada em defectividade, se ela foi uma experiência suficientemente traumática, ela vai ter uma certa robustez.
É aquela crença difícil de derrubar porque ela está bem cimentada. Entende? O que não necessariamente significa complexidade. Porque às vezes tu identifica já no primeiro relato do cliente. Ah, porque assim, quando eu era criança, meu pai vivia me chamando de burro. Ali eu vou desenvolver um esquema de defectividade, porque eu sou burro, então eu sou inferior aos outros, entende? Não sou digno do amor do meu pai, o que significa a impossibilidade de ser amado, de novo, defectividade, entende? Mas talvez fosse só isso. Só o meu pai me chama de burro. Muito simples, entende? Muito simples, baseado na história dessa criança. Mas, naquele momento, aquela experiência com o pai chamando de burro foi determinante, certo? Então, vejam que aqui nós temos justamente uma crença desadaptativa que traz a mim pensamentos relativos àquela crença, ok? Agora eu quero trabalhar um exemplo com vocês. Eu, Matheus, imaginem que eu tenho um esquema robusto chamado fracasso e que eu realmente acredito que eu sou um fracassado e talvez essas crenças funcionem de um modo muito inconsciente em mim, mas eu acredito que a qualquer momento eu vou fracassar, ok? E aí a gente vai para a última prova do semestre do curso de psicologia e eu tiro 10. O que eu penso sobre o 10? Foi sorte. O que mais? Estava muito fácil. O professor favoreceu. Prova fraca, mal elaborada. O conteúdo era moleza mesmo. Então, ou seja, eu tenho um esquema forte, tive muita ajuda dos outros. Exatamente, perfeito. Eu tenho um esquema de fracasso e eu tenho uma informação externa que é contrária ao meu esquema de fracasso. Se eu acredito que eu sou fracassado e eu tirei 10 na prova, não existe uma certa incoerência entre essas duas coisas? Sim, né? Da mesma maneira que se eu me acho feio, burro, incompetente e completamente desprovido de qualquer habilidade social ou digno de amor, se eu vejo alguém me paquerando, a primeira coisa que eu vou pensar é o quê? Quer me passar a perna, quer roubar meu relógio, quer usar e jogar fora, certo? Então a crença que eu tenho, ela é forte o suficiente para não aceitar informação externa. Mas o que eu vou fazer, gente? Eu vou unir essas duas informações e a cola que eu vou passar aqui é uma cola que a gente vai chamar de distorção cognitiva. Certo? Sou um fracasso, tirei 10 na prova, mas foi sorte. O professor me ajudou, fulano me passou cola, a prova foi mal elaborada. Agora faz sentido eu ter tirado 10 na prova. Entende? Da mesma maneira, se eu me acho um lixo de pessoa, e aí tem lá a Joaninha tá me paquerando, mas na minha cabeça vai surgir um embate, uma certa incoerência, e a essa incoerência a gente vai dar o nome de dissonância cognitiva, certo? O autor do conceito dissonância cognitiva é o Leon Festinger. Se vocês quiserem procurar, escrevi ali, Festinger é o autor e ele tem um estudo bem elaborado, bem consistente, bem robusto sobre a dissonância cognitiva. Certo? Ou seja, eu tenho uma informação que ela é contrária e desconfirma o meu esquema. Matheus, Oi, oi, dá para ouvir aí? dá perfeito. Oi. Eu percebo que, por vezes, na prática, fazendo aquele exercício, que evidências você tem que são contrárias a isso com os pacientes, né? Até aquele exercício da TCC clássica,
eu percebo que a pessoa se agarra, né? E é como se ficasse ali numa luta. Não, mas eu sou burro mesmo. Não, mas eu sou fracassado mesmo. Mas não fica tentando me provar que eu não sou isso. E aí, às vezes, eu me sinto, primeiro, como se a pessoa estivesse agarrada a isso, né? Assim, literalmente agarrada mesmo. E como se eu estivesse querendo tirar algo que eu penso que faria bem tirar algo, mas algo que, de certa forma, é caro para aquela pessoa. E eu já ouvi que você não tira uma coluna de sustentação sem colocar algo no lugar. Então, eu Perfeito. não percebo muita efetividade, não sei se é a minha aplicação que está incorreta ou se realmente é algo que acontece. Então, você pode falar um pouco disso? Perfeito. A busca de evidências é uma técnica muito, muito importante, muito bacana, muito rica da TCC, que às vezes não funciona com alguns tratamentos da terapia de esquema. Por quê? Porque e aí lá na primeira aula a gente falou sobre um dos pressupostos da TCC que bate, né, e vai de encontro com a terapia de esquema. Nós partimos do pressuposto que todos os nossos clientes vão conseguir encontrar evidências e confrontá-las. Mas se nós estamos falando de transtorno de personalidade ou de tratamentos de personalidade, a gente não vai conseguir fazer isso, certo? Então, quando eu estou trabalhando com um cliente que está decididamente agarrado a uma verdade, uma das coisas que eu posso fazer é justamente empatizar e fazer a confrontação empática. Ana, eu percebo que não importa quantas evidências a gente levante sobre você não ser fracassada, você está decididamente posicionada desse lado. Você quer acreditar, você precisa acreditar que você é fracassada. E eu entendo, isso tem um lugar muito importante na tua vida. Só que veja como essa crença ela é tão forte em ti. Ela te impede de ver outras coisas para além do fracasso. E a gente vê aquilo que nós queremos enxergar. Então, nesse momento, eu pego justamente a postura do cliente e eu traduzo isso em outros termos. Eu entendo que faça sentido para você que não exista um único argumento que descomprove que você seja um fracasso. Essa postura autoderrotista, talvez ela tenha uma função muito importante na tua vida. Talvez é quando você se vitimiza e quando você assume esse lugar do fracasso, talvez você obtenha o olhar do outro. Talvez o outro te olhe e diga, pobrezinha da Ana, fracassou de novo, eu vou lá ajudar ela. E sempre existe gozo no sofrimento, ou seja, a gente sempre ganha quando a gente perde. Resta-nos saber o que a gente ganha quando a gente perde. O próprio Skinner diria isso pra gente. Se um comportamento se mantém, é porque ele está sendo mantido por reforçamento. O que está reforçando esse comportamento é a pergunta que nós, clínicos, devemos fazer. Entende? Então, quando eu busco uma evidência com o cliente e ele fica lá resistente, é porque isso precisa gerar coerência interna. Certo? Nós temos, de um lado, coerência interna e, de outro, nós temos a dissonância cognitiva. Se você tira 10 na prova acreditando que é fracassada, isso gera dissonância. Isso vai ficar instável em ti. E aí você vai dizer, foi sorte. Estabeleceu coerência interna novamente. Ou seja, voltou para o que é conhecido, o que é familiar, o que é e assim por diante. Certo? Racionalmente, talvez nós tenhamos muita dificuldade de conseguir lidar com essa verdade do cliente. Nos resta qual caminho? O emocional. Eu sei que eu não sou um fracasso, mas eu sinto, eu tenho uma sensação de que toda vez que eu vou fazer alguma coisa, eu vou fracassar. Mas eu sei que eu não sou um fracasso, porque eu já consegui isso, aquilo, aquele outro. E a pessoa consegue uma lista de 20 itens, sucesso após sucesso. Mas ela sente que ela vai fracassar. E aí não existe uma argumentação racional que possa ser capaz de mudar a forma como o cliente sente. Entende?
E aí entra um elemento, gente, que lá no modelo interno de funcionamento, no estilo de apego, nas necessidades emocionais e naquela caracterização que a Rosa Cuquier traz da criança, uma coisa que é muito importante, e aí eu vou dar um exemplo para vocês logo em seguida, sobre o que é um registro emocional. Vocês lembram de uma circunstância na infância de vocês que vocês tenham sido amados e amadas? Conseguem lembrar de uma única circunstância? Para quem respondeu sim, nós estamos falando então de registros emocionais que vocês têm sobre uma circunstância em que vocês se sentiram amados e amadas, certo? Vocês conseguem lembrar de uma circunstância em que vocês se sentiram seguros e seguras? Se a resposta for sim, então nós estamos falando de pessoas que têm registro emocional, certo? Então, isso aqui é um registro. Se daqui a um mês eu for olhar para isso aqui e pensar o que eu trabalhei dia 12 de agosto com o pessoal, esse é o meu registro, certo? Vocês já se sentiram amados, amadas, seguros e seguras e importantes nas relações parentais com vocês? Então significa que vocês têm registro emocional. E o que fazer quando a gente não tem registro emocional? Essa é a pergunta. Alguém tem uma sugestão? Cria, Oi? cria um novo registro. De que maneira, Ana Paula? Pelo que eu entendi até agora, através da reparentalização, chama? Perfeito. Essa é uma estratégia. Qual outra? E talvez buscando o que seriam experiências de prazer que essa pessoa possa criar, prazer, eu digo voltado para esse, agora eu não sei se eu posso chamar de esquema, quando você fala fracasso é o quê? É a crença, né? Voltado para, é o esquema de fracasso, né? Isso. Experiências que possam, talvez não anular, mas pelo menos contrapor ou minimizar esse esquema. É o que me ocorre. Isso. Mas se eu for produzir com o meu cliente esquemas, experiência de sucesso, ele vai entrar com a distorção cognitiva e vai dizer, foi sorte. Não tinha valor, era só uma tarefa da terapia. Entende? Então, fala aí, porque agora não sei. A Patrícia trouxe ali as imagens mentais, né? E dentro da estratégias vivenciais, era nesse ponto que eu queria chegar, porque as imagens mentais é uma estratégia vivencial. Mas nós temos a cadeira vazia, nós temos o telefonema, nós temos a meditação, certo? Nós temos a ruptura de padrões evitativos. Então, existem muitas outras estratégias vivenciais. E o que é uma estratégia vivencial? É uma estratégia de ativação emocional. Ponto. Certo? A pessoa tem dificuldade de proximidade física. Aí eu pergunto, posso te dar um abraço agora, na sessão? Estratégia vivencial. Porque daí a gente vai falar sobre todas as emoções que surgiram diante do abraço que eu dei na pessoa. Certo? As estratégias vivenciais, especialmente imagens mentais, elas são extremamente capazes de construir um referencial. E aí que está a grande cilada. Eu não lembro se eu já falei para vocês, eu sempre falo tanta coisa que eu nem me lembro. Existe uma coisa bem importante, gente, que quando vocês forem fazer estratégias vivenciais do tipo imagens mentais com os clientes de vocês, é importante que vocês façam uma boa psicoeducação sobre imagens mentais com os clientes, ok? Essa é uma das partes que eu sempre explico quando eu vou fazer essa estratégia. Nesse momento, exatamente às 21h33 do dia 12/8/2020, vocês estão me vendo pela telinha do computador de vocês, ou do celular alguns, ok? Isso significa que o lobo occipital, que é a parte
trás aqui do cérebro de vocês, que é a região do cérebro que processa a informação visual, ela está de acordo com a ocorrência dessa experiência nesse momento. Então, vocês sabem que o que vocês estão vendo agora está acontecendo agora. Ok? Só que aí está o pulo do gato. Se vocês fecharem os olhos e lembrarem de uma experiência infantil, o cérebro de vocês não sabe se isso está acontecendo agora ou se isso é uma lembrança. Porque a imaginação ativa o lobo occipital. Se o lobo occipital está ativado, ele perde a referência de tempo. Ele já não sabe se é uma memória, se é imaginação ou se é realidade que esses olhos físicos estão vendo. Certo? É por isso que se vocês imaginarem agora uma circunstância, é possível que vocês tenham ativações emocionais. Se alguém de vocês tem alguma fobia, tentem imaginar, não tentem, mas imaginem que vocês estão imaginando o objeto fóbico. Vocês vão ter um ataque de ansiedade, uma crise de ansiedade. Certo? Isso é uma técnica, inclusive, aproximação sucessiva e a outra aqui que é dessensibilização sistemática. Dessensibilização sistemática, a gente vai aproximando e tirando o valor aversivo do objeto fóbico. Isso a gente vai falar mais à frente. As imagens mentais, elas possibilitam a recriação do momento presente na imaginação. Então, quando a gente se desloca lá para a infância, lembrando de algum evento ou imaginando algum evento, nosso cérebro não sabe se aquilo é real e está acontecendo agora, ou se aquilo é uma fantasia da nossa cabeça. É justamente por isso, por ele não saber, que a gente prega uma peça e a gente instala uma memória afetiva, que a gente chama aqui de registro afetivo, na existência da vidinha do cliente. Certo? O exemplo que eu utilizo com os meus clientes é o seguinte. Eu não tenho nenhum aqui, mas eu vou pegar um clipe para ilustrar. Vamos dizer que eu tenho esse clipe aqui na minha mão e aqui no meu dedo está escrito uma etiqueta. Estojo. Aí, quando eu chego em casa, eu penduro nesse gancho o meu estojo. Certo? Eu não posso pendurar nesse gancho o meu grampeador, porque afinal de contas, esse gancho está reservado para o estojo, ou penal, como alguns conhecem, ok? Nós temos diversos outros ganchos, outras presilhas emocionais na nossa vida, em que a gente enrosca as nossas experiências, certo? Aqueles de vocês que responderam sim para as memórias do tipo amor, proteção, segurança, memórias de importância, hoje, quando vocês vivenciam uma situação em que vocês se sentem amados e amadas, é nesse ganchinho que vocês vão colocar, certo? Ou seja, nós temos aderência, nós temos onde armazenar nossas memórias afetivas, porque antes nós construímos uma prateleira para armazenar essas memórias do tipo sou amado. Se nós não temos um referencial interno de como é se sentir amado, as experiências hoje não serão entendidas. Ok? Imaginem que vocês nunca se sentiram amados e amadas. Se hoje alguém diz te amo, tu vai dizer, ué, você está querendo dinheiro? Se você quer dinheiro, pode pedir dinheiro, não precisa dizer que me ama. Ou seja, a pessoa não vai conseguir entender aquilo como uma troca afetiva, como deliberada forma de afeto. Se eu não entendo russo, se eu nunca estudei russo, eu não vou saber identificar uma pessoa falando russo comigo. Se eu nunca ouvi alguém falando árabe, mandarim, tchecoslovaco comigo, eu não vou conseguir entender que aquilo, você está falando latim, né? Latim, eu conheço latim. Eu não tenho referência de latim. Eu não tenho referência de russo, eu não tenho referência de inglês, eu não tenho referência de italiano. Então, eu não sei dizer qual é aquele idioma. É aí que está a sacada. Se eu não tenho referências de ter me sentido importante ou ter tido sucesso na minha vida,
eu não sei identificar uma circunstância de amor ou de sucesso na minha vida adulta. Então, a gente vai ter que entrar como os bons terapeutas que também fazem manutenção interna dessa casa chamada psiquismo e personalidade. A gente vai entrar e bater um preguinho na parede, pendurar e colocar esse gancho. E a gente vai pôr uma etiqueta. A partir de hoje, fulano ou fulana, toda vez que você se sentir amado, tu vai colocar aqui as tuas experiências de amor. A partir de hoje, que nós temos um registro emocional chamado sucesso, quando você tirar 10 na prova, você não vai mais achar que foi sorte. Você vai dizer, estudei o suficiente para tirar 10. E aí você vai pendurar aqui a tua experiência de sucesso. Certo? Da mesma maneira que alguns dos nossos clientes têm um gancho chamado abuso emocional, que está tombando de experiências. A primeira coisa que vê quando entra é um gancho com o mundo pendurado. Certo? Então, as imagens mentais, elas nos favorecem criar o registro emocional daquela necessidade emocional que não foi atendida. Certo? Vou dar um exemplo para vocês. Provavelmente vai ser a terceira vez que eu vou falar sobre isso. Eu tenho uma memória de quando eu tinha 3 anos de idade, da minha queridíssima mãe indo trabalhar. Eu, pequenininho, franzininho, fralda não sei se eu tinha fralda, mas eu acho que eu tinha saído das fraldas. Com 3 anos, segurando na porta de casa e chorando copiosamente. Dava uma tristeza de ver aquela criança chorar, pela tristeza que a criança chorava. E a minha mãe se abaixou, me deu um beijinho no rosto, me abraçou, disse que me amava e foi para o trabalho. E essa experiência foi repetida durante muitos consecutivos dias, semanas, meses, e até que um determinado dia a minha mãe não foi mais trabalhar. Porque, afinal de contas, ela tinha saído do trabalho e foi trabalhar com o meu pai na indústria que eles abriram. Ok. Só um pouquinho, Evandro, já te respondo. Aí, na minha terapia, eu acessei essa memória. E ali eu entendi que foi essas experiências que originaram em mim o meu esquema de abandono. Minha mãe não estava me abandonando, ela estava indo trabalhar e ela voltava do trabalho para casa, certo? Só que essa compreensão, esse Mateus adulto de hoje, 30 anos, ele tem discernimento de entender isso. A criança de 3 anos não tinha. Lembram lá da criança imatura, vulnerável, pensamento concreto e valorizável? Então, aquela criança não tinha condições de dizer, minha mãe está indo trabalhar para poder ganhar dinheirinho e comprar o meu mamá. E aí ela volta quando for 6 horas da tarde. Não, aquela criança só sentia, porque eu ainda era quase que no momento pré-formal, ali dentro daquele ensaio de racionalidade que o Piaget fala. Certo? Então ali eu me senti abandonado, genuinamente abandonado, porque minha mãe não quis ficar comigo, ela quis ir trabalhar. Essa é a leitura irracional do esquema, certo? Quando eu fiz imagens mentais, a cena que agora eu vejo, inclusive, que eu estou pensando enquanto eu conto para vocês, é o Mateuzinho na porta, a mãe indo trabalhar, e de repente chega um Mateus adulto, pega a criança pela mão e diz, vamos assistir desenho agora? Que a mamãe foi trabalhar, eu vou ficar com você o resto do dia. Enquanto você vai se esquentando no sofá e esquentando o meu lugar no sofá, eu vou preparar Nescau e pão. Minha mãe passava pão, margarina e Nescau por cima. E aquilo eu comia no café da manhã e é uma memória afetiva que eu tenho maravilhosa. E naquele momento, na minha imagem mental, eu construí um registro de alguém que permaneceu comigo quando a minha mãe foi trabalhar. Ou seja, hoje eu não sinto mais o meu esquema de abandono ser ativado com tanta intensidade. É ativado, só que hoje eu consigo gerenciar. Hoje eu consigo pegar o Mateuzinho no colo e dizer, calma, peraí, vamos lá, vamos tomar Nescau que eu tô com você. Eu vou ficar com você. Eu sempre estarei com você. Você nunca mais vai ficar sozinho e abandonado. Então esse é um registro emocional que eu tenho que ajudou a curar o meu esquema. Mas é uma memória que não existe na linha do tempo da realidade. Ela existe na linha do tempo do meu registro autobiográfico, certo?
na minha história sentida, na minha história simbólica, não na minha história real. E aí a gente precisa fazer uma diferenciação muito refinada com o nosso cliente. Existem coisas que aconteceram na linha do tempo cronológica e existem coisas que aconteceram na linha do tempo simbólica, certo? A linha do tempo simbólica é a que realmente nos interessa. É o sentido que o cliente deu para suas experiências, ok? Deixa eu ler aqui. Deletar as experiências traumáticas que estão... Não deletamos, Evandro. O nosso sistema neurológico não funciona baseado em subtração. Só funciona baseado em adição. Então, isso significa dizer que nós nunca vamos conseguir subtrair memórias. Nós vamos adicionar. Tanto que nessa cena que eu falei, eu não conseguia fazer com que a minha mãe deixasse de ir para o trabalho. Isso estava fora do meu alcance. Mas uma coisa que eu adicionei na memória foi o Mateus adulto saudável amparando e dando segurança ao Mateuzinho. Entende? Eu tive uma cliente que a gente trabalhou uma memória de abuso. Na memória, a gente inseriu ela, adulta e saudável, defendendo do abusador. Peraí, tu não vai encostar um dedo nessa criança. E se você encostar um dedo nessa criança, eu vou ter moeda de pancada. Essas foram as palavras da minha cliente. Entende? Isso não aconteceu na linha do tempo da realidade. Mas naquele dia que nós fizemos exercício de imagens mentais, isso passou a acontecer. E naquele dia ela passou a se sentir empoderada para ela se defender hoje na vida adulta. Ou seja, nunca iremos subtrair memórias, só adicionar informações, adicionar registros, certo? Uma boa dica para ti, inclusive, dentro dessa pergunta que tu fez, é um filme com o Jim Carrey chamado O Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. A subtração de memórias implica na despersonalização. E se nós perdermos referenciais mnemônicos, nós perdemos identidade. Tudo que aconteceu contigo, Evandro, define quem você é hoje. Retire uma das suas experiências, teremos um Evandro pela metade. Certo? Nicole, então não ter registro emocional positivo, não sei se pode chamar assim, não necessariamente significa ter um registro emocional negativo. Perfeito, Nicole. É um apontamento bem importante, que inclusive precisa ser dito. Não ter um evento positivo não significa que só eventos negativos aconteceram. Ok? Só que aí temos uma cilada conceitual, eu diria. A própria Rosa Cuquier, no livro Sobrevivência Emocional, ela diz o seguinte. É uma paráfrase, então não vou conseguir dizer nas palavras dela. Toda vez que uma criança não teve suas necessidades emocionais atendidas, ela foi abusada. Isso é bem relevante, ok? Então aí, uma das coisas que a Nicole falou é que assim, eu não preciso ter passado por violência física, ter passado por sucessivos fracassos, não preciso ter passado por tudo que é desastroso para que eu sinta os meus traumas na vida adulta. Eu posso simplesmente não ter sido amado. Mas isso não é traumático o suficiente? Eu não fui protegido, mas isso não é traumático o suficiente? E aí a gente entra no campo do que a própria Rosa Cuquier falou. Se eu não tive as minhas necessidades emocionais atendidas, então eu fui abusado. Que daí, eu prefiro muito mais o conceito de abuso da Rosa Cuquier do que o conceito de abuso de qualquer outro teórico. Porque ela fala o seguinte, toda vez que um adulto não entendeu a criança e não a atendeu, ele abusou da criança. Foi abusada ou negligenciada. Perfeito, Leandro. Exatamente. Então, essa negligência que foi cometida contra a criança é um abuso. E aí nós estamos falando de abuso emocional. Certo? Se a criança foi espancada, não deixa de ter havido um abuso emocional. Físico, mais o emocional e psicológico. Se a criança foi chamada de burra, ela teve um assédio moral, abuso social, moral, psicológico e emocional. Ou seja, o emocional sempre está presente. Então, sempre iremos falar de abuso emocional. Porque é efetivamente o que a gente trabalha na nossa clínica, certo? Os nossos clientes trazem os seus dramas emocionais para que a gente trate. Ok? Então,
O que a Nicole falou ali é bem importante de lembrar que não necessariamente deve ter ocorrido um registro negativo, mas a ausência de um registro positivo do tipo atendimento emocional é, por natureza, um acontecimento traumático. Ok? Então, se eu não tive amiguinhos na escola, isso foi de alguma maneira traumático. Se eu não tive ninguém que brincasse comigo, isso foi de alguma maneira traumático. Ok? Eu não tive registro de pessoas querendo brincar comigo, isso é verdade. Mas eu tenho registro de ter brincado sozinho durante toda a minha infância. Ou seja, eu tenho, de certa maneira, um registro que foi nocivo para mim. Tóxico, problemático, traumático, abusivo, negligenciado e assim por diante. Ok? Então vejam que aqui nós estamos falando das crenças que foram construídas, a distorção e a busca por coerência, que é o que confirma as nossas crenças. E aí nós poderíamos falar um pouquinho mais sobre isso quando a gente entrar nos erros cognitivos, que são os tipos de distorções que a gente cria para poder confirmar ou refutar as coisas do mundo, certo? Não vou conseguir falar sobre o pensamento automático, que eu quero entrar um pouquinho no sistema límbico e sistema cortical, para poder falar um pouco sobre isso, porque o nosso tempo já está esgotando. Começamos às 8, então terminamos às 10. Então, quero abrir esses 10 últimos minutos, primeiro, para falar que fica pendente o pensamento automático, os erros cognitivos e é isso. Esses dois elementos que daí a gente vai somar com outras coisas no futuro. Façam perguntas, comentem, esclareçam coisas. Vamos lá, vamos utilizar esse tempinho aí para poder conversar. Dúvidas, perguntas, comentários? Nada? Obrigado, Patrícia. O roteiro de leitura, aquele que está lá no grupo, Thelma? Está no grupo, está no grupo. Inclusive, a Patrícia até ela acabou enviando lá a mensagem. Foi, isso mesmo. A Patrícia reencaminhou os livros, que é a Teoria do Apego, do Nabucco, a Sobrevivência Emocional, da Rosa Cuquier. Aí tem uns videozinhos, que é a experiência de Harlow, Teoria do Apego, e assim por diante. Ok? Qualquer coisa, manda uma mensagem lá, Thelma, que a gente já te ajuda. Deixa eu ver aqui o que o Leandro está falando. Obrigado, Aline. Obrigado, Patrícia. Se o paciente se depara com uma memória muito forte, traumática, o que você sugere? Depende da memória, Leandro. Primeira coisa que a gente tem que fazer com a memória é falar sobre ela. Tu nunca vai, antes de explorar a memória, botar o cliente em imagens, certo? Então, a gente vai falar sobre a memória até esgotar a energia dessa memória. Falar, até que essa memória comece a perder força. Só que dependendo da força da memória traumática, você pode dissociar o teu cliente. Ou nós podemos estar falando de um estresse pós-traumático, certo? Então, é bem importante que exista uma conceitualização bem refinada sobre isso, ok? E é bem difícil que que o cliente se depare com uma memória muito forte, do tipo traumática, sem antes conseguir ter um mínimo de estrutura para isso, ok? Essa é uma parte muito interessante do nosso psiquismo. Ele vai liberando as memórias aos poucos, conforme a gente vai se tonificando, ok? Mas é bem, bem importante que a memória seja esgotada em termos verbais. Falar, construir, de repente, até uma narrativa sobre a memória, construir um referencial biográfico sobre a memória, desenhar sobre a memória e assim por diante, certo?
Se mesmo assim os resíduos emocionais forem muito intensos, nós podemos fazer uma imagem mental de reparação, não do trauma, mas das necessidades emocionais não atendidas. Eu dou um exemplo. Vamos imaginar que eu fui abusado aos 5 anos de idade, certo? Aí você, que é o meu terapeuta, vai fazer uma imagem comigo. E você vai me encontrar aos meus 4 anos de idade, não aos 5, aos 4 anos de idade. E aos 4 anos de idade, na memória, na imagem mental, você vai me fortalecer a dizer, Mateuzinho, vamos fazer o seguinte, toda vez que acontecer de alguém se aproximar de você, você vai contar para o pai ou para a mãe? Ah, mas meu pai e minha mãe não vão me dar ouvidos. Ah, entendi. Então vamos fazer o seguinte, eu vou estar aqui toda vez que você precisar de mim. O que você acha, Mateuzinho, de contar para mim? Eu vou te ajudar, eu vou te defender e eu vou te proteger. Então, o que o Leandro está fazendo? Criando uma referência de alguém que protege a criança. Isso vai fazer reduzir a carga emocional do trauma, do abuso. Certo? Tá, enquanto isso, eu vou lendo aqui o que o pessoal está falando. Obrigado, Tiana. Obrigado, Luana. Maria Luísa também. Thelma. Vocês explicam bem, que deixa poucas dúvidas. Obrigado, Márcia. Maravilhoso saber disso, né? A minha didática agradece. A evolução tem me ajudado nos atendimentos. Que bom, Cássia, maravilha. Sempre que precisarem, vocês mandam mensagem. Vocês passam por rica, a vida tem dobro. Que maravilha. Obrigado, Nicole Sampaio. Muito obrigado mesmo. Fico muito contente. Porque assim, gente, é como a gente já conversou outras vezes, né? Esse é um espaço gratuito, né? Eu não estou ganhando nada com vocês, mas é essas perguntas que vocês fazem que também me põem para pensar. E aí eu fico pensando, tenho que retomar a leitura tal, vou estudar não sei o que para poder levar para o grupo. Ah, isso aqui o grupo vai gostar porque isso aqui é uma coisa que vai ajudar eles. Porque se eu tivesse tido esse envolvimento no meu início de carreira, muita coisa teria sido mais fácil, né? Quando eu vim para a faculdade em 2009, teve um veterano que me acolheu gratuitamente, me deu de comer, me deu vale transporte para a faculdade. Durante 15 dias eu fiquei na casa dele. E aí eu consegui encontrar um lugar para morar e eu saí de lá. E aí eu voltei e falei para ele, Sassá, me diz quanto que eu devo para vocês, porque eu quero pagar esses 15 dias. Aí ele pegou da minha mão e falou assim, pague para alguém quando alguém precisar. Eu falei, maravilha. Essa é uma boa forma, porque daí a dívida fica eterna. E eu transfiro essa dívida para alguém. Então, se um dia vocês puderem fazer um grupo de estudos e vocês ministrarem isso, tá pago. Tem um filme, inclusive, que eu acho muito bom, que é A Corrente do Bem, que fala um pouquinho disso. A gente sempre vai se deparar com situações difíceis na vida. A vida e o mundo são lugares perigosos, são lugares hostis. Mas se a gente tem isso aqui, gente, a gente consegue atenuar um pouco do dano, do risco, do sofrimento. Entende? Eu gosto muito do Schopenhauer. Embora o Schopenhauer seja um filósofo pessimista, no livro dele que ele fala O Mundo como Vontade de Representação, ele fala justamente sobre isso. O mundo não é um lugar simpático. Mas a gente pode torná-lo minimamente simpático. Quando a gente consegue se conectar com outras pessoas que compartilham